Fechou. Então, hoje a monitoria vai ser sobre tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, ele tem a função de unir os tecidos. Ele confere sustentação e dá forma, conjunto ao corpo, entendeu? E temos dois tipos de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, esse nome gigante, e o tecido conjuntivo especializado. Só que nós vamos estudar só o propriamente dito. O especializado, nós temos como exemplo o tecido cartilaginoso, tecido ósseo, sanguíneo, adiposo, que nós vamos ver nas próximas aulas. Só que nessa aula específica é só sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. O que é esse tecido? Ele é o tecido que serve de sustentação para o tecido epitelial. Né? Então, logo abaixo do tecido epitelial, que é aquele que reveste as a gente tem o conjuntivo. Ele é o suporte, né, do tecido epitelial. Ele dá suporte ante a sua nutrição. Como a gente já conversou, o epitelial não tem vasos sanguíneos. Como que essas são nutridas? Por causa do conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é muito bem vascularizado, tem muita vascularização, muita veia, muito nervo, muita fibra nele. E através de difusão, de troca de substância, ele nutre o tecido epitelial, já que ele não tem vasos sanguíneos. Deu para ter, né? Eu vou mostrar aqui uma foto. Então, a gente sabe que isso aqui é um tecido epitelial, que ele está revestindo aqui. Aqui nós temos um lumen, e logo abaixo, tudo isso aqui é conjuntivo, entendeu? Logo abaixo do epitelial, tudo isso aqui é tecido conjuntivo. Vamos lá. Bom, a gente tem como que é a estrutura desse tecido. Na lã, a gente consegue enxergar assim no microscópio óptico dessa forma, a priori, né? A gente consegue ver dessa forma, tudo desorganizado, que o tecido conjuntivo com várias. Só que quando a gente dá um zoom, bom zoom, a gente consegue ver dessa forma. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Nós temos várias fibras. Essas fibras rosa, gente, é fibra de colágeno. Tem muito colágeno. Então, essa parte mais clarinha, essa parte mais branca, é tudo substância fundamental amorfa. É como se fosse um líquido viscoso, um gel. Está entre o tecido, que é o suporte dele. E quem que secreta esse gel? Esse gel aqui é a matriz extracelular. A gente já viu na aula, né, sobre secreção, que a via secretora, ela para poder secretar a matriz. E essa matriz é mandada para fora da célula. E para onde que essa matriz vai? Para cá, o tecido conjuntivo. Ela é um tecido conjuntivo. Então, tudo isso aqui do tecido conjuntivo, fibra elástica, fibra colágena, vasos sanguíneos, capilares, tudo aqui dentro, coberto por matriz. Aí a gente está vendo nesse desenho aqui o tecido epitelial, bonitinho, e logo abaixo o conjuntivo também. Esse tanto de bolinha pequenininha aqui, não são, tá? São capilares, que são o menor vaso sanguíneo que tem. Função. Ele tem essa função de suporte estrutural, como a gente já conversou, união das células tecidos, sustentação dos órgãos, função e nutrição. Uma coisa muito importante, isso aqui é para cair no verdadeiro ou falso. Não tem tecido conjuntivo no sistema central. O que é esse sistema nervoso central? Cérebro, né? E a medula óssea. A medula óssea, não, a medula espinhal, desculpa. Célula é o cérebro e a medula espinhal. E aqui nós temos também o estroma. Ele é parte do tecido conjuntivo responsável por sustentar e nutrir os órgãos. Os órgãos aqui, ele não fica simplesmente parado dentro do corpo, assim, do nada, flutuando. Eles ficam fixos, eles ficam nessa estrutura aqui, formando e é um tecido conjuntivo que faz isso. Ele está ali em volta dos órgãos, compondo ali a carne, a matéria. Né? E também aquela película fina que está entre
intestinos também, tecido conjuntivo. Função de proteção, gente, do tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo ele é cheio de células de defesa, células que ficam só no tecido conjuntivo, também células que transitam entre outros tecidos, né, ficando entre os vasos sanguíneos e o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é a segunda linha de proteção do corpo. Depois do tecido epitelial, né, que ele reveste as cavidades, como por exemplo a pele, se algum patógeno romper a pele, como por exemplo a gente furar no espinho, isso vai romper a pele. Aí as bactérias vão chegar até o conjuntivo. E ali vai acontecer uma segunda linha de defesa, né? Onde vai ter células imunológicas ali, vai poder fazer a defesa do nosso corpo. O Germano não comentou sobre isso, mas eu vou comentar um pouco, tá? Sobre a defesa do corpo, imunidade inata e adaptativa. Vocês precisam ter uma noçãozinha disso, né? Para entender. Então, a composição do tecido conjuntivo propriamente dito, como eu falei, tá só ele. O especializado, agora não. Ele é formado por células e matriz extracelular. Tá? Por essas duas coisas, células e matriz extracelular. De células, a gente... Eita, só um momento, gente. Foi mal, gente. O cachorro entrou aqui dentro cheio de lama. Cada coisa. Mas enfim, vamos lá. Então, as células, como eu falei, né, ele é formado por células e matriz. As células podem ser de duas formas. Podem ser células residentes, que ficam fixas ali só no tecido conjuntivo, ou podem ser transitórias, que migram entre os tecidos, né? Fica na corrente sanguínea, fica no tecido, tipo de tecido para o outro. As residentes, a gente tem os fibroblastos, fibrócito, macrófago, mastócito e plasmócito. Pessoal, uma coisa, são muitos nomes, realmente, isso aqui tudo é célula de defesa do corpo. As transitórias também são todas células de defesa. Menos essas aqui, ó, fibroblasto e fibrócito. Essas duas células aqui, elas fabricam a matriz. O resto é tudo de defesa. A gente vai falar sobre cada uma delas. Eu sei que vai ser um pouco demais, assim, muito, muito conteúdo, porque é muita célula, mas é por isso que vocês têm que desenvolver uma técnica para vocês gravar o nome. Como, por exemplo, tudo que terminar com blasto tem a ver com a fase jovem, uma forma juvenil, mais ativa. Tudo que cito é uma fase madura, ou seja, velha, né? Então, fibrócito e fibroblasto, vocês têm que decorar esses dois aqui, porque são os mais importantes, tá? Do tecido conjuntivo. Agora a gente vai falar sobre cada um deles. Então, o outro, eu falei que é agora sobre a matriz. A matriz, ela é um meio aquoso, assim, é viscoso, como se fosse um gel. E ele é muito rico. E é ela que confere a nutrição, né, o extrato, e a organização e a atuação ali do tecido conjuntivo. Do que essa matriz é formada? Ela é formada por várias fibras, substâncias que ficam imersas em um líquido. Como que esse líquido se chama? Substância fundamental amorfa. Ficou confuso, né? Enfim, resumindo, a matriz é todo em meio aonde tudo do tecido conjuntivo está. Na matriz estão as células, tá a substância fundamental amorfa, tá as fibras, tá o vaso sanguíneo. Isso que é a matriz, aquela parte onde está tudo. Essa parte é bem bagunçada aqui mesmo, tá? Tudo isso aqui é a matriz. Então, a matriz é composta por tudo isso aqui. Substância fundamental amorfa, que é essa parte mais clarinha, fibras capilares. Isso que é a matriz. Bom, sobre as proteínas fibrosas, que são uma das fibras que estão lá na matriz. Ela tem função estrutural, é composta por fibras colágenas
elásticas e reticulares. A gente vai estudar essas três fibras, tá? As colágenos, elásticos e reticulares. Então, prestem bem atenção nelas, nessas três de proteínas fibrosas. E também a substância fundamental, que é o líquido, o gel lá, que a gente falou. Ele é incômodo, viscoso, ele é bem hidratado, ele preenche os espaços que estão entre as fibras, como, por exemplo, o seu músculo, o tecido muscular. Como que ele fica ali juntinho lá? Que tanto de fibra é unida, uma para a outra. Tem alguma coisa que serve para poder fixar as fibras, para ficar bem juntinho ali. E é isso, né? É a substância fundamental. Está ali entre as fibras, entre as células musculares. Então, todo é preenchido com essa substância fundamental amorfa. Outra função que é muito importante, né, que é a de lubrificação, ela faz ali a barreira de proteção, como a gente já havia falado, contra os micro-organismos invasores. E ela é formada por duas substâncias principais que vocês precisam saber, tá? Que é a proteoglicanas e as glicoproteínas. São os dois principais componentes. E quem que fabrica os componentes da matriz é a via secretora, como a gente falou. Ela vai ver daqui a pouco quais são as células que fabricam essa via secretora. A gente viu que no corpo tem bilhões e trilhões de células, que cada uma é especializada em uma coisa. Célula adiposa, guardar gordura. E a gente vai ver que os fibroblastos produzir. Tem uma célula especial que serve só para produzir a matriz. E essa matriz é composta basicamente disso aqui, essa parte mais líquida, tá? Proteoglicanas e glicoproteínas. Nós vamos estudar bonitinho cada uma, mas eu só falando de uma forma geral. Nesse desenho aqui eu acho que fica mais fácil de entender o que é a matriz. Está aqui cheio de fibras, colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, o líquido, né, que é a substância fundamental amorfa. E aqui tá os macrófagos são célula de defesa, mastócito também é célula de defesa, fibroblasto, que ele que cria a matriz, ele que secreta a matriz, ele que fabrica ela. Então, todo esse meio aqui é a matriz. Ficou bem claro. Agora, vamos falar das células que fabricam essa matriz, né? Porque essa matriz não veio do nada. Fibroblasto. Como eu falei, o nome blasto é uma parte mais ativa. São células jovens que a função é de produzir a matriz. Vocês podem ver que ela tem um núcleo grande, ela é bem desenvolvida, tem um raio maior. E como que ela faz para secretar essa matriz? A gente já estudou isso antes, não sei se vocês lembram, a via secretora. O retículo endoplasmático rugoso produz a proteína, o complexo de Golgi recebe e modifica essa proteína e manda para fora. Isso que compõe a matriz. Só que quando o complexo de Golgi manda para fora essa proteína, ele faz uma modificação nela, uma coisa com ela. O que ela faz? Ele pega ela e mistura com carboidrato. Quando ele pega essa proteína do retículo endoplasmático rugoso e mistura com carboidrato e manda para fora, ele transforma lá na glicoproteína e proteoglicana, né? Que compõe a matriz. Ficar confuso, vocês podem perguntar, tá, gente? Porque é confuso mesmo. É por isso que a gente tem que ir a decoreba, porque é muito nome. Então vocês têm que aprender mesmo a missão lá. Fibroblasto secreta a matriz, ele fabrica ela. E o fibrócito? É a mesma célula, o fibrócito. Só que acontece com ela? Depois que o fibroblasto ele fica mais velho, fica mais maduro, já compôs o tecido conjuntivo. Não precisa ficar secretando matriz sem parar, a gente ia explodir, né? Então ele vai e atinge um estado de repouso. Ele para as funções metabólicas dele. A única função dele ali é ficar mantendo a matriz. Por exemplo, a gente machuca, acontece um corte fundo. Aí essa matriz precisa ser reposta. Esse fibrócito vai, vira o fibroblasto de novo, secreta mais matriz, depois seca, fica murchinho e volta a ficar ali paradinho, só compondo a matriz. Simplesmente fazendo uma função de manutenção. Deu para entender bem essa diferença, né? Fibroblasto, blasto, jovem, ele cria a matriz. Fibrócito, maduro, só mantém a matriz ali. Serve para manutenção da matriz, tá? Acho que assim fica bem claro. Vamos agora para as células de defesa. A gente já viu que essas aqui são as duas células que compõem a matriz. Agora, os outros tipos de célula que tem são as de defesa. Eu acho bom vocês terem isso também. Primeiro, a gente vai falar do monócito.
monócito, ele é uma célula de defesa que é produzida na medula óssea, né? E ele fica vagando pelo nosso... Ele fica vagando ali nas veias, na corrente sanguínea, até que ele vai, atravessa os vasos sanguíneos e entra no tecido conjuntivo. Quando ele entra no tecido conjuntivo, ele sofre uma transformação. Aí ele fica bruto, entendeu? Ele fica matador. Ele vai e vira o macrófago. Por quê? O macrófago é uma forma da célula mais ativa e ele tem uma função de defesa imunológica. Ele serve para poder citar. A gente estudou também a fagocitose. Quando tem algum agente infeccioso, como vocês estão vendo na imagem aqui, o macrófago vai e literalmente digere ele todo aqui. Então, sai dessa forma passiva, a hora que entra no tecido conjuntivo, vira essa forma voraz, devoradora de bactérias ou organismos. O Rick. Entendeu? A função principal dele, que é a fagocitose. Pode falar. Essas estruturas aí são as células residentes, né? Ou não? Isso. Eu tô falando primeiro das residentes. Isso. Eu vou falar primeiro das residentes e depois eu vou falar das transitórias. Tá? Não. Essa primeira parte vai ser toda sobre as residentes. Aí eu vou e aviso quando for das transitórias. Eu esqueci de falar, foi mal. Só uma dúvida aqui. Esses monócitos, igual ele tá na... Não, na verdade não. Acho que eu mesmo já... É porque tá na corrente sanguínea, né? E esses sanguíneos tá no tecido conjuntivo, no caso, né? Isso. Ah, não, beleza. Não, eu que viajei aqui, desculpa. Então, ele tá correndo pela corrente sanguínea. Aí ele vai e atravessa os vasos sanguíneos e entra no conjuntivo, entendeu? Entendi. Aonde que o sangue é produzido? Aonde que as células são produzidas? Vocês sabem? Aonde que as células são produzidas? As células sanguíneas. São produzidas na célula óssea, né? Dos ossos longos, como por exemplo, a gente tem o fêmur, que é um grande exemplo. Nele tem a medula óssea vermelha e a amarela, que vocês vão estudar depois, e é nelas que são produzidas as células sanguíneas. As células do sangue são todas produzidas na medula óssea. Aí da medula óssea vão para a corrente sanguínea e migram aos tecidos que são necessários. Chega no tecido, atravessa lá o entra no conjuntivo e fica lá, como um macrófago esperando o bicho vir. A hora que os bichos vêm, eles vão vorazes e comem. Agora eu vou falar para vocês sobre os dois tipos de imunidade que a gente tem. O Germano não chega a comentar sobre ela, só que eu acho importante saber como que a gente estuda as células de defesa sem saber o tipo de defesa que a gente tem. Nós temos dois tipos de imunidade, que é a inata e a imunidade adquirida. Adquirida. O próprio nome já diz o que é. A inata é a que a gente já nasce com ela. Quando você é bebê, por exemplo, seu sistema de defesa é muito pouco, muito pouco. Então, é o leite materno da nossa mãe que tem os anticorpos que a gente precisa. Então, o bebê precisa mamar. Tem que mamar. Qualquer filhote de qualquer bicho tem que mamar, porque é no leite da mãe que tem os anticorpos. Então, o filhote pega doença muito fácil e morre muito fácil. Então, o leite é fundamental. Então, com essa imunidade inata, a gente já nasce com essa primeira linha de defesa. Que quando entra, por exemplo, o epitélio chegar ao conjuntivo cheio de bactéria, vocês estão vendo essa célula no vaso sanguíneo? É uma célula de defesa. Ela atravessa o vaso sanguíneo e vai para o conjuntivo. E aqui vai fazer sua função, né? Aqui a gente tem um exemplo mastócito. O que o mastócito faz? O mastócito, ele sai da corrente sanguínea e entra no conjuntivo dessas bactérias. Só que para essas bactérias não proliferar e ir para o resto do corpo, o que o mastócito faz? Ele secreta esse tanto de grânulos aqui que faz uma infecção, o pus, né? Sabe quando a gente machuca e tem um pus? É simplesmente o nosso próprio sistema de defesa que faz. Quando tem uma bactéria que entra no corpo, o nosso sistema de defesa, ele combate as bactérias, então é uma mistura de bactéria morta, de célula nossa morta, de célula morta, tudo isso vira o pus. É uma forma das bactérias não se proliferar, não sair dali. Então, vocês estão vendo que aqui o vaso sanguíneo é que ele deu uma engrossada, ele incha, porque ele secreta algumas substâncias que são vasoativas. Isso incha os capilares, faz o tecido ficar com pus. Essa reação aí
acaba atraindo os macrófagos. Essa célula amarela aqui já é o macrófago. O macrófago tá vendo aqui, comeu tudo. Tá vendo? Não tem nenhuma bactéria mais. Chegou, puf, comeu tudo. Entendeu? É de nata, que a gente já nasce com ela. A hora que uma bactériazinha vem, já vai ali correndo. É a primeira linha de defesa mesmo. Vai correndo e só que essa imunidade inata não é o suficiente, porque, como por exemplo, um vírus. O vírus é forte, não tem como a nossa primeira linha de defesa chegar a combater. Então, a nossa imunidade inata, que é a primeira linha de defesa, as células aqui mais simples, chega e controla essa infecção, até a imunidade adquirida acontecer. Então, é o tipo de imunidade. Primeiro é a inata, que é a primeira linha de defesa, depois vem a imunidade adquirida. O que é ela? O macrófago V pegou a bactéria, certo? Ele pegou ela. Só que ele não vai só com, ele vai chegar e vai apresentar para uma célula mais forte. Vai chegar e falar assim, ô chefão, então, eu peguei esse vírus aqui que eu não consigo combater ele, vai matar o corpo, então eu preciso que você faça alguma coisa. Então, ele vai, digamos que a célula A é o macrófago, pegou o vírus e apresentou ele para um glóbulo branco. Eu vou falar de uma forma bem generalizada, tá, gente? Porque eu não vou dar detalhes sobre isso. Mas, na verdade, ainda para os linfócitos. Linfócito B e linfócito T. O glóbulo branco é uma forma bem generalizada, assim, só para vocês terem uma noção. Apresentou o vírus para o glóbulo branco faz a fagocitose, né? Ali é ativado, e sai correndo pelo nosso corpo inteiro, caçando mais. Qualquer outro vírus igual esse aqui, que o glóbulo branco acha vai matar, porque conheceu. O macrófago foi e apresentou, então ele fez ali uma análise do vírus e entendeu como que mata ele. É assim, gente, que funciona a vacina, tá? Quem é anti-vacina, então, né? Desculpa, mas é assim que o seu corpo funciona. O que é a vacina? É simplesmente um vírus ou morto ou fraco. Eles injetam na gente. Como o vírus vai estar morto ou fraco, o macrófago vai pegar esse vírus e vai trazer para o linfócito. Como o vírus vai estar fraco, não vai conseguir fazer nada. Então, o linfócito vai conseguir entender bem como é que esse vírus funciona. Então, se você for infectado, já vai ter ali uma memória imunológica. O seu corpo já vai estar preparado. É assim que funciona. Como, por exemplo, a vacina para hepatite C. É um vírus gravíssimo que mata muito, matava muito criança. A paralisia infantil, a criança ao tempo ia perdendo os movimentos e morria. Depois que tomar a vacina com o vírus enfraquecido, o corpo fica imune. Você pode tomar banho ali com o vírus da paralisia, não vai acontecer nada com você, porque o seu corpo está lotado de célula preparada para poder matar ele. Essa aqui é o que é a imunidade adquirida. É uma coisa que você adquire com o tempo. Você precisa ser exposto ao vírus para o seu corpo se adaptar. Então, você adquiriu essa imunidade. Então, deu para entender a imunidade inata. Você já nascem com ela, nessas primeiras células de defesa, e a imunidade adquirida vocês adquirem com o tempo, entendeu? Seu corpo tem que ser exposto para você se proteger. Mas aí você pergunta, mas e o coronavírus? Seu corpo foi exposto, curou e vai pegar de novo. Por que pega? O coronavírus, ou então a AIDS, em vez de afetar a célula, afeta o linfócito. Imagina só um vírus que se alimenta da célula que mata ele. Como é que você combate isso? Ou seja, o macrófago tinha que apresentar o vírus para o linfócito, mas o vírus come o linfócito. Como que você se livra disso, entendeu? É por isso que esse tipo de não tem cura. Porque não tem como você fazer isso. Então, você controlar, mas agora combater é muito difícil, ainda não tem. Espero que tenha ficado bem claro. Agora que vocês entenderam um pouco do que é o sistema de defesa, como que o seu corpo se protege, pode falar do resto das células. Onde é que eu tô? Okay. Então, até aqui, gente, até o macrófago. Deixa eu ver, acho que vai ter o mastócito, isso aí. Então, até o macrófago são células residentes, tá? Que ficam só no tecido conjuntivo. Agora a gente vai chegar no plasmócito. O que é o plasmócito? Vocês lembram que eu falei
que tem a célula B, grandona aqui, que combate o vírus. Só que essa célula B, ela sofre uma transformação, tá? Também, assim como o monócito, que é o binho ali na corrente sanguínea, virou macrófago fodão para poder comer o vírus, o B também faz isso. O glóbulo B, ele se transforma em uma coisa chamada plasmócito. E esse plasmócito, aqui, tá vendo? Derivado da célula B, ele é especializado em secretar anticorpo. Secreta muito anticorpo. Se ele viu um vírus aqui, tá vendo que isso aqui é um... Ele começa a secretar anticorpos sem parar. Essas coisas azuis aqui são os anticorpos. Começa a secretar anticorpo que pega todos, regaça o vírus. Então a célula B se transforma em plasma, que regaça o vírus. Então, vocês têm entendido o que é o plasmócito, né? Era uma célula B que sofre uma diferenciação. Ele era célula B, sofre uma diferenciação. E ele é especializado em secretar anticorpo, que combate os antígenos. O que é antígeno? Tudo que é estranho no corpo é chamado de antígeno. Se é uma bactéria, um vírus, é uma lasca de madeira encravada no seu braço, é um antígeno, porque não deveria estar ali, é um corpo estranho. Agora, mastócito. Lembra que eu falei do mastócito? Eu falei do mastócito aqui, ó. O mastócito é vagando pela corrente sanguínea no corpo. Ele é transitório, ele vai para onde precisa, tá? Aí, para a infecção, o mastócito sai da corrente sanguínea onde que está a infecção e combate ela. Ele é responsável pela inflamação. Só que o próprio Germano costuma dizer que ele é uma faca de dois, porque o mastócito, ele que é responsável pela inflamação. Beleza, ele protege o corpo. Só que tem alguns que, por algum motivo, ele sofre uma inflamação quando a gente come um camarão, por exemplo, ou amendoim. Então, ele que é responsável pela reação alérgica. Do nada, a pessoa come um amendoim e fica todo inchado, empolado e morre, assim, se não tem um tratamento médico. Ninguém sabe por que isso acontece. A pessoa comeu só um amendoim, por que isso acontece? Ninguém sabe. Então, assim, em vez de combater a infecção, ele acha que o amendoim é um corpo estranho que não deveria estar ali. Então, tenta combater esse amendoim de todo jeito, ninguém sabe por quê. Não tem explicação para isso ainda. Então, o propósito dele é esse, ele é responsável por mediar a inflamação e por secretar substâncias vasoativas, faz ali os capilares incharem, como eu falei. Mas a principal aqui, ação dele é na reação alérgica, tá? Que a gente conhece mais por isso. Entenderam bem? Que o plasmócito era uma defesa, uma célula B, que virou um plasmócito, especializado em quê? Em anticorpo que vai sair combatendo os antígenos. Tá? O que é o mastócito? Quando a gente sofre a infecção, ele sai da corrente sanguínea e vai combater e vai fazer uma inflamação para evitar que a infecção se espalhe pelo corpo. Sei que é muita, mas eu deixei escrito, tá, gente? Para vocês relerem depois. Então é só isso. As células do nosso tecido conjuntivo são essas, tá? As existentes e as transitórias. Transitórias são só essas mesmas, mastócito, plasmócito e tal. Células B. Vamos falar agora das fibras. Alguma dúvida até aqui? Muitas, né? Mas vocês terem entendido o básico, que é o que é a matriz, do que ela é feita, ela serve e o que fabrica ela. Fibrócito mantém ali estabilizado. Tem ali nossas células de defesa que serve para poder manter a imunidade do nosso corpo, né? Controlar, fazer uma linha de defesa no tecido conjuntivo. Qualquer pergunta pode interromper, tá, gente? Vamos falar então agora das fibras. O que elas fazem? Elas conferem uma propriedade mecânica e estrutural para o corpo. Mecânica porque ela é dinâmica, macia, se movimenta, por deixar a pele durinha. Como, por exemplo, aqui. Quando você é jovem, você tem muito colágeno. Muito colágeno na pele. A proteína é muito rica. Então, com o passar do tempo, vai ficando mais escassa a produção de colágeno. Então, a pele vai ficar enrugada, entendeu? Inclusive, tem uma curiosidade, eu não escrevi aqui curiosidade, mas eu vou falar.
O que causa esse envelhecimento nosso? São chamados de radicais livres. São radicais que ficam o tempo vagando pelas nossas células, que vão meio que degradando as células, acabando com a juventude delas. Só que tem alguns alimentos que servem para poder combater esses radicais livres, ou seja, para a gente envelhecer mais devagar. O que são esses alimentos? Alimentos antioxidantes. Tem vários alimentos que são antioxidantes, que retardar o envelhecimento. Combater esses radicais livres que fazem a gente envelhecer. Um grande exemplo é a semente do tomate. Tem gente que corta o tomate e joga fora a semente. Gente, aquilo é ótimo para combater os radicais livres, para você mais bonita, mais jovem por mais tempo, entendeu? Semente. Então, vamos falar agora primeiro das fibras colágenas. Ela é composta por colágeno tipo 1. Eu acho que tem 5 ou 6 tipos de colágeno diferentes, que a gente vê com mais frequência. Na verdade, são 20 tipos, né? Só que os principais são, eu acho que 5. Eu coloquei o que são esse colágeno tipo 1, tá? É feito de colágeno tipo 1, mas o que é ele? Tá aqui. Fibras que dão resistência aos tecidos. Então, as fibras colágenas, como eu falei com vocês, a gente vai estudar 3 tipos. Então, as colágenas, as reticulares e... Isso não dá outro. Gente, colágeno reticular e... Isso, fibras elásticas. Então, nós vamos estudar 3 tipos de fibras. Colágenas, reticulares e elásticas. Primeiro, fibras elásticas, compostas por colágeno tipo 1. É a proteína mais abundante. Proteína mais abundante. Está no corpo inteiro, em todos os tecidos, em todas as células. E tem a função de sustentação. Lembra que o tecido conjuntivo dá suporte ao tecido epitelial ali? Suporte ao tecido, estrutura? Então, o colágeno tem grande parte nisso. Ele fornece essa resistência, essa sustentação mecânica dos nossos tecidos. O que é a fibra reticular? Formada por colágeno tipo 3. O que é esse colágeno tipo 3? Eu estou embaixo, tá? Forma delicadas fibrilas, sendo o principal constituinte das fibras reticulares. Essas fibrilas. Esses reticulares, elas formam o estroma de sustentação, que confere resistência a órgãos moles. Essa fibra reticular é muito difícil de ver. A gente pegou uma mesma célula, só que para poder ver essa fibra reticular, teve que usar uma substância, um corante feito com prata. Esse corante destruiu toda a célula, todo o resto do tecido foi todo destruído. Só dá para ver agora a fibra reticular, essa fibra preta. Se o Germán ele mostra lâmina, alguma coisa com fibra preta, você já sabe que é fibra reticular. Que ela é a única preta, assim. E tem muita no corpo. Nossa, dentro do corpo tem muita dela que serve como resistência, né, estrutural. Como eu falo, de resistência aos órgãos moles. Eles não ficam ali flutuando, fica ali organizado em um sistema muito complexo. Por essa rede de fibras colágenas aqui. Quer dizer, desculpa, fibra reticular. Né? Então, elas estão presentes ali nas células musculares também, estão presentes na parede dos órgãos de forma variável, como o intestino. Lembra a pele que fixa o intestino? No útero, nas artérias, porque tem que ser bem flexível. Então, é cheio de fibras elásticas, fibras reticulares. Nossa, tô confuso. Tá, entenderam, né? Nós temos 3 fibras, colágenos, elásticas e reticulares. As colágenos é muito rico em colágeno tipo 1, que tem ali uma função de resistência mecânica, rigidez dos tecidos, tem uma função de sustentação. As reticulares, ela confere sustentação aos órgãos moles, células musculares estão presentes nos órgãos, né? E por último, as fibras elásticas. É um pouquinho mais difícil de entender, tá? Ela é formada por aminoácidos hidrofóbicos, ou seja, não misturam com a água. Ou seja, assim, esses aminoácidos hidrofóbicos estão na presença aqui da substância amorfa, que é muito hidratada, ela fica toda retraída. Tá vendo como ela fica retraída, nessa retraída? E assim ela consegue exibir essa função elástica dela, né? Essa função elástica. O humano gosta de dar um exemplo, quando você aperta o dedo na pele, a pele afunda. Você tira o dedo, volta para o lugar do jeito que estava. Entendeu? Essa resistência elástica.
É graças às fibras elásticas. Ela está presente aqui nas grandes artérias, como a jugular, né? A coluna, nos ligamentos amarelos da coluna. Assim, a coluna da gente é bem flexível, a gente movimenta a coluna de um lado para o outro, abaixo. Então é bem flexível mesmo. Pronto. Já foi a parte de fibra. Essas 3 fibras. Tá acabando, tá, gente? Só conferir. No finalzinho já. Vamos quase finalizando. Substância elemental amorfa. O que é ela? A gente já viu, né? Que é aquela substância bem hidratada, viscosa, parece um gel, que fica compondo todo o espaço entre tudo que está dentro da matriz. Então tem as fibras, tem as células, tem o fibroblasto que produz ela, tem uma célula de defesa, né? Macrófago, plasmócito. E preenche nesse espaço tá a substância elemental amorfa. Amorfa porque é sem forma, é esse líquido, fica tudo boiando lá dentro. Não fica boiando, né? Mas é uma forma de falar. Ela é secretada pela veia secretora, a gente já viu. Tá aqui o retículo endoplasmático rugoso, faz a proteína. A hora que entra no retículo, no complexo de Golgi, essa proteína é marcada. O complexo de Golgi encaixa na cadeia estrutural da proteína, cadeias de carboidrato. Então mistura a proteína com carboidrato e joga para fora, formando essa matriz. E do que essa matriz é composta? Principalmente de dois tipos de moléculas: glicoproteínas e proteoglicanas. Vocês estão vendo que só mudou o lugar? Glicoproteínas, ou seja, vem primeiro a glicose, depois a proteína. A outra troca, primeiro a proteína, depois a glicose. Glicoproteína e proteoglicana. Ele sempre cobra isso, tá? Sobre essas duas moléculas, então não esqueçam sobre elas. Eu vou falar sobre elas. Ele, não sei se esse ano online ele vai cobrar, as provas ele ama cobrar elas, não sei porquê. A proteoglicana é proteína mais carboidrato, lembra? No complexo de Golgi, a proteína misturou na cadeia dela o carboidrato e virou uma proteoglicana. Ela tem uma dominância, tá, gente? É por isso que o carboidrato está depois, porque tem uma dominância na proteoglicana de carboidrato. E na glicoproteína é a dominância de proteína. Então vamos lá, na proteoglicana tem a dominância de carboidrato. Ela é muito hidratada, tá? Ela se adapta muito bem. Ela permite a troca metabólica do tecido e o sangue. Lembra que o tecido conjuntivo ele é muito vascularizado e ele nutre as células? Como que ele faz? Será como que ele faz assim? Ele, através dessa troca metabólica, através de difusão, né? Vocês lembram que os capilares, através de difusão, eles jogam as substâncias e os gases que o nosso tecido precisa? Então, através de difusão, tudo isso para o tecido conjuntivo. Outra função muito importante nela ele é resistente à compressão e serve como uma barreira para micro-organismos. Vocês estão vendo o que é o formato dela, da proteoglicana? É muito complexo. Olha aqui, ele é chamado de modelo de escova de mamadeira. Olha como que ele serve de barreira. Tem um micro-organismo aqui, fica preso, não tem como. Também ele serve como compressão, né? Como eu falei ali, aquela resistência que está no meio hidrofílico. Então é isso. Então, proteoglicana é uma proteína que tem cadeia de carboidrato misturada com proteína. Só que a dominância é de carboidrato. Muito hidratada. E ele permite a troca metabólica entre o sangue e o tecido. Aquela troca entre os dois. E a glicoproteína, que é a segunda, já é diferente. Essa aqui, primeiro vê a proteína, depois o carboidrato, porque o que domina é o carboidrato. Glicoproteína é diferente. O que domina é a proteína, não o carboidrato. Eu sei que é um pouco confuso, tá, gente? Mas é só essas duas que você tem que aprender. Glicoproteína e proteoglicana, só elas. Dessa parte aqui. Elas são as responsáveis por ligar as células ao tecido conjuntivo. Vocês lembram que a gente tem uma bicamada lipídica de uma célula, né? A célula tem a bicamada lipídica. E o que é que faz essa célula ficar presa ao tecido conjuntivo? A gente viu que o tecido epitelial, por exemplo, ele fica em cima, apoiado em um conjuntivo.
Ou seja, a primeira linha de barreira é o tecido epitelial. As células do tecido epitelial têm que ficar fixa ao tecido conjuntivo com alguma coisa. Naquela lâmina basal. Como que ele fica fixo ali? Através dessa proteína azulzinha aqui, ó. Glicoproteína. Tem a função exatamente disso. Tem a função de adesiva. Ela é chamada também de glicoproteína adesiva. Serve para poder manter a célula presa no tecido conjuntivo propriamente dito. Alguma dúvida, gente, né? Função de adesão de célula-tecido, de forma mais genérica, né? Tem a função de aderência da célula-tecido conjuntivo. Essa aqui tem a função de resistência mecânica, pressão, troca metabólica entre o tecido e o sangue, né? Então, eu acho que é de boas entender isso aqui. Mas caso tenha alguma dúvida, pode falar. Já acabou? Ah, tem só mais uma coisa. A gente viu o tecido conjuntivo. Só que o tecido conjuntivo, gente, ele é dividido em tipos, tá? Ah, mas tem diferenças dois só na organização, na quantidade de coisa. Ele é feito da mesma coisa, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido em tecido conjuntivo frouxo e denso. Mas no frouxo tem alguma coisa que no denso não tem? Não, tem a mesma coisa nos dois. A única diferença é que está em quantidade diferente, tá? O tecido conjuntivo frouxo, ele é todo desorganizado, aquilo que a gente viu, é todo desorganizado, tem elástica, reticular, tá tudo embolado ali na emaranhado de coisa. Agora o tecido conjuntivo denso não, ele é um pouquinho diferente, porque tem predomínio de fibra colágeno. Enquanto nisso aqui tá embaralhado, vocês estão vendo essa parte rosa aqui, que tá bem organizada, é tudo fibra colágeno. Então o tecido conjuntivo denso, a diferença dele do frouxo é porque ele é pesado, ele tem predomínio de fibra colágeno, ele é cheio de colágeno. A gente viu que a função do colágeno é o que? Resistência, né? Então, ele é um tecido que é conjuntivo que é muito resistente. A gente vai ver ele aqui, ó. Então, tá aqui. Resumindo, tá, gente? Tecido conjuntivo frouxo. É tudo que a gente viu até agora. Tem fibras colágenas, fibras elásticas, reticulares, são células resistentes, tem as células residentes, tem células transitórias, tem vasos sanguíneos, nervos. O preenchimento dele tem células epiteliais, ele preenche também os estroma dos órgãos. Funções, tem proteção, né? Ali os leucócitos. Os leucócitos são o quê? Todas aquelas células de defesa, a gente chama de leucócitos, que são residentes e transitórios. E a nutrição? Tem a substância fundamental amorfa, que tem a proteoglicana e a glicoproteína. Isso aqui é tudo que a gente vai até resumir. Isso aqui é o tecido conjuntivo frouxo, que a gente chama de tecido frouxo. É bem desorganizado, tem tudo lá. Tudo em mesma quantidade, ou um tem menos, tá tudo bagunçado. E o denso tem essa diferença. Tem um predomínio de uma só, que é a fibra elástica. Entendeu? E nesse aqui, com predomínio, é o tecido conjuntivo denso. Vamos ver agora só um pouquinho sobre esse tecido conjuntivo denso. Está quase acabando mesmo. Ele é menos flexível, tá? Então a gente consegue ver que essa parte rosa aqui é toda colágeno. É um tecido muito duro, muito resistente, né? Olha aqui embaixo nesse desenho aqui. Um grande exemplo é o tendão. Tá? Aqui está o músculo, aqui está o tendão. É um grande exemplo de tecido. A gente tem ele de dois tipos, tá? Tem o denso modelado, que é as fibras bem bonitinhas, paralelas, né, nessa fibra muscular aqui. Um exemplo, tá? O tecido aqui do tendão é um paralelo ao outro, bonitinho, bem alinhado, organizado em feixes. Deixa eu ver se tem imagem dele aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo que o tecido muscular é organizado em feixes? O denso, ele é a mesma coisa, é como se fosse essa fibra muscular organizada toda em feixes assim também, é a mesma coisa, igual organizado em feixe. Por isso que é chamado de denso modelado. Ele é modelado, o próprio nome já diz o que é. O não modelado é todo bagunçado. Naquela derme mais profunda, quando você sofre um corte profundo na parte branca, né, a derme lá para baixo mesmo, na derme profunda, tem uma parte mais resistente, né, que é isso aqui. Tecido conjuntivo não modelado, é bagunçado. Ele é feito todo de colágeno também. É que isso aqui é colágeno, só que é bagunçado. O não modelado. O modelado é organizadinho, que é o tendão.
Eu deixei escrito, tá? Porque você tá falando você é complicado, mas eu deixei escrito. Ele tem fibras paralelas organizadas em feixe, tem função de unir a musculatura ao osso. Como vocês acham que o seu osso é unido no seu músculo? Porque vocês sabem que o músculo que fornece força para você mover o seu osso. Então, você levantando o braço, né, coisa ali que permite o seu músculo grudar no osso para poder fazer isso. E é justamente os tendões e vários outros tipos de tecido que eu não vou falar agora, senão vai confundir, mas por enquanto vão ficar no tendão, tá? Ele é muito resistente a tração. Um tendão muito famoso que vocês devem conhecer, deixa eu ver se eu tenho foto dele aqui. Não é possível que eu não tenha. O tendão de Aquiles, sabe? O que fica um pouco acima do calcanhar. Se vocês colocarem a mão um pouco acima do calcanhar, vocês vão ver que tem uma protuberância ali. Tem um nervo, se apertar, dói. Esse nervo é grande e muito resistente. Então, imagina um nervo ser forte o suficiente para fazer você mover o seu corpo inteiro. Tem que ser um muito forte. Então, isso é o tendão. O tendão é forte. Tem as fibras bem organizadas. Mas não confunde, tá, gente? Tem gente que acha que tendão e nervo não, tendão e ligamento é a mesma coisa. Tendão não é a mesma coisa que ligamento. Porque o tendão une um músculo no osso. Ele une um músculo no osso. O ligamento une osso com osso. Um exemplo, joelho cotovelo, tá unindo um osso no outro. O rádio com a fíbula. Tem ali que une um osso no outro. Isso é o ligamento. Tendão une músculo com osso. Ok? Não, isso aqui é o modelado. Não modelado. É rico em fibras também, só que são todas desorganizadas. São fibras dispostas em várias direções diferentes. A gente tem a derme profunda, tem as vísceras, né, que a gente viu. As fáscias musculares, a gente viu na aula anterior a essa, né? São essas fáscias musculares. Então, entre os feixes aqui, ó, tá preenchendo esse espaço, tudo isso branco aqui é fáscia muscular. Tá entre a fibra. O rosinha é fibra muscular. O branco que tá entre ela é a fáscia muscular. Tá unido é o tecido conjuntivo que une as fibras do músculo, que permite que ela seja forte, resistente, graças ao tecido conjuntivo. Uma gafe, gente, foi porque caiu isso aqui na minha prova oral, para poder ser monitor. E eu tinha esquecido, deu branco, porque eu estudei tudo. Tudo. Aí acabou dando um branco absurdo. Então eu não consegui responder isso. E é realmente fácil, assim. Eles me perguntaram qual que é o tecido que une as fibras musculares. Só isso. Qual que é o tecido que une as fibras musculares? Esse tecido conjuntivo. Agora, se eu for classificar, vai ficar tecido conjuntivo denso, não modelado, que são as fáscias. Tecido conjuntivo denso modelado é o tendão, tá vendo? Tá unindo músculo no osso, é bem forte, olha só. Bem cabuloso. O Germano geralmente pede essas classificações, tá? Tem tecido conjuntivo denso, modelado. Fibras, tendão. Fáscia, modelado. Já acabou. Essa foi uma aula grande, realmente. Só que espero que tenha dado para entender direitinho. Eu vou voltando nos slides, tá, gente? Vocês podem fazer pergunta. Deve ter. Daniel entendeu tudo certinho. Qualquer coisa, pode rever o vídeo no YouTube, tá? Pergunta que eu vou postar ele também. Vou mandar os slides hoje, tá, gente? A gente só não confunde essa parte do tecido frouxo com denso. Os dois é tecido conjuntivo propriamente dito. A diferença, lembra? É porque um não tem predominância de nada, tá tudo disperso. E aqui tem predominância de fibra colágeno. É muito rico em colágeno, que são os tendões. Tá? É só uma divisão que faz do tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? Mas os dois têm as mesmas coisas, tem todas as fibras, tem tudo. Só que nesse aqui tem quantidade, tem só tiquinho. Esse é tudo fibra colágeno. Lembrar dos glicoproteína e proteoglicana, as funções delas. Glicoproteína, responsável por ligar a célula ao tecido. A proteína nessas funções aí de troca metabólica, né, tecido do sangue. O Germano, gente, eu tenho certeza que ele vai cobrar aquela parte de divisão lá, tá?
que ele fala sobre os vasos linfáticos, tá? O que ele quando o tecido fica cheio de líquido, os vasos linfáticos, os linfonódulos, né? O sistema linfático serve para drenar líquido, esse plasma, para o nosso corpo não ficar inchado. Quando tem alguma deficiência nisso, o corpo fica muito inchado. Tem até esteticista que faz ali uma massagem, isso aí para poder fazer uma drenagem linfática dos linfonódulos ali. Tá? Ele postou até um vídeo complementar sobre isso, então ele provavelmente vai pedir alguma coisa. Lembrando que ele sempre pede alguma coisa do conteúdo complementar nas atividades, tá? Ele não posta à toa os artigos lá. Ele sempre pede alguma coisa. Ô, Rick. Substância amorfa, que é aquela parte. Oi? O Daniel perguntou no chat. O tecido frouxo é o quê? O tecido o quê? Frouxo. Entendeu? Entendi. Gente, relembrando isso aqui. Essa aula foi só sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. O que é o tecido conjuntivo? Aquele tecido lá que fica abaixo do epitelial, tá? Então, o tecido conjuntivo frouxo, ele é tipo de tecido conjuntivo denso, é o de tecido conjuntivo propriamente dito. E o denso é a mesma coisa. Esses dois aqui, gente, é o mesmo tecido, assim a gente pode dizer, tá? Tudo isso aqui é tecido conjuntivo propriamente dito. Só que a gente faz classificaçãozinha, tá? A única diferença é porque o tecido conjuntivo frouxo, ele não tem predomínio de nenhum componente, é tudo desorganizado dentro dele. Tudo que a gente viu até agora é o tecido conjuntivo frouxo, tá? Eu até lembro o resumo que eu coloquei aqui, ó. Aqui, o resumo. Isso aqui é o que a gente viu até agora. Constituição, fibras colágenas, a gente viu fibra elástica, viu articular, não viu célula residente e transitória? Os vasos sanguíneos, o preenchimento, né? As células epiteliais. A gente viu tudo isso aqui, ó, leucócitos, tudo isso aqui. Tudo isso aqui que a gente viu até agora é tecido conjuntivo frouxo. O que é o denso? Tem a mesma coisa que tem aqui. No frouxo tem a mesma coisa. A diferença é que no denso tem muito pouco, a gente não consegue nem ver direito de tão pouco. Né? O denso ele tem a predominância dessa fibra aqui, ó, colágena. Entendeu? Tem tudo isso, só que a fibra colágena é o que tem mais. Olha o tanto. Tudo isso rosa aqui é fibra colágena, tem muito. Esse espaço branquinho aqui que tá o resto dessas coisas aqui tudo. Tem um predomínio muito grande de fibra colágena, então é por isso que ele sofreu uma classificação diferente. Só que tudo isso aqui, frouxo e denso, é tecido conjuntivo propriamente dito, é a mesma coisa. A diferença é essa, que um é tudo organizado e o outro tem uma predominância ali de fibra colágena, tem muita fibra colágena, justamente para conferir ali a função do tendão, que é resistente. Deu para entender? Mesma coisa? Qualquer coisa pode perguntar. Deixa eu ver o chat, porque eu não consigo ver o chat quando apresento, não. Vamos ver se... Eu vou mandar de Daniel hoje ainda. Tá? Se tem alguma dúvida sobre os outros, pode perguntar também. Os tecidos. Agora, gente, eu só não garanto que eu vou mandar o vídeo hoje. Lembra, porque a hora que eu termino a gravação, eu vou até parar de gravar aqui, vai dar algum tilt na minha internet.